Fala pessoal dos quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades de matemática. E aqui estamos encerrando finalmente o Aprender Sempre, volume 1. Porque já está chegando o volume 2, tá? Por que o Pro deixou isso aqui por último? Porque era aqui, operação de divisão, tá? Então não tinha como o professor pegar e jogar isso para vocês antes de começar a ensinar a multiplicação que a gente começou lá no EMAI, tá? Lembrando que a gente tem 4 operações, né? Que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E que a subtração é o contrário da adição, tá? E a divisão é o contrário da multiplicação, ou seja, uma resolve a outra, ok? Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer nessa atividade aqui, Resultados adequados. Após realizar qualquer operação, adição, subtração, multiplicação, divisão, é importante muito verificar se o resultado é adequado ou não, né? Então aqui, observe as divisões abaixo. Tá? 216 dividido por 2 é igual a 18. E 36 dividido por 2 é igual a 18. A primeira não está correta, pois 200 dividido por 2 é igual a 100. Portanto, o resultado é de 216. E o resultado de 216 dividido por 2 é maior do que 100. De fato, 216 dividido por 2 é 108, tá? Mas por que ele fala isso, gente? Vamos fazer essa continha para ver o porquê. Ele colocou aqui, que 200 dividido por 2 é 100, portanto, tal. Mas por quê? Ele separou um número, né? Ele fez... O que ele fez aqui? Ele decompôs esse número para fazer a divisão, tá? Então, ele primeiro fez a divisão da centena, tá? Do 200, e depois ele dividiu a dezena junto com a unidade, tá? Pode-se fazer isso? Pode. Mas, como que a gente pode, usando esse método aqui, que depois a gente vai estar falando, fazer para saber se está certo ou não? Então, o Pro pegou aqui, tá? E vai fazer essa continha para a gente ver como que a gente sabe se está certo ou errado, tá? Então aqui, o que a gente, pelo menos falou na aula, um pouco de aula que a gente teve, né, com vocês. O que eu sempre tenho que fazer? Eu tenho que ver se esse primeiro número aqui, ele é menor do que o meu divisor, tá? Se ele for menor, então eu tenho que juntar ele com outro número. O 2 é menor do que 2? Não, é igual, né? 2 dá para dividir por 2? Dá. Qual que é o número? Por isso que a divisão é o contrário da multiplicação. Qual que é o número que eu dividindo, que eu multiplicando por 2 vai dar 2? É o 1, né, gente? Vamos lá. Então, 2 vezes 1, 2. Então, 2, né? Menos 2, 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o 1 aqui, tá? O 1 é maior ou igual a 2? Não, ele é menor, né? Se ele é menor, dá para eu dividir? Não. O que eu ponho aqui? 0. Tá? Por quê? Porque como ele é menor, eu não posso dividir ele. Tá? Então eu acrescento o 0 aqui, porque qualquer número dividido por 0 é 0. E aí eu vou e baixo o 6. Ok? 16 é igual ou maior do que 2? Sim. Que número que eu multiplico por 2 que vai dar 16? Vamos lá, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Então eu vou colocar aqui, 2 vezes 8, 16. Não é? Opa, tá saindo meio ruim aqui porque o Pro tá segurando a câmera, tá? Ao mesmo tempo tá... Então, 16 menos 16, 0. Tá vendo? 108, o mesmo número que ele colocou lá. E aqui,
aqui é mais fácil, tá? A gente vai ver, aí assim a gente vai achar aquele número lá, aquele 18, tá? Então assim, o 2 é igual ou maior do que... O 3, perdão, é maior ou igual a 2? Sim. Que número que eu multiplico por 2 que chega próximo do 3? É 1 de novo, não é? Ó, 2 vezes 1, 2, né? Então vamos colocar aqui 2 menos 3, né? Vai dar 1. Aí eu já abaixo o meu 6, porque isso aqui é sobra, tá? Não é o número que está aqui, tá? De novo, o 16 é maior ou igual a 2? É. Que número que eu multiplico por 2 que dá 16? O 8. 2 vezes 8, 16. Certo? Menos 16. Ok? Então, essa é uma das formas que a gente pode fazer. Aquela forma está errada? Não. Mas aí você teria que fazer as duas contas, né? A conta só da centena, depois dividir só a dezena, depois ter que somar para dar este número aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Tá? Então, a primeira não está correta, tá? A gente já explicou. Vamos lá. Vamos praticar aqui, ó. Analise essas divisões. Se encontrar erros, faça as correções necessárias escrevendo ao lado de cada divisão as suas observações. Então, o que vocês vão fazer aqui? Tá? Vocês vão pegar essas divisões aqui, ó. São 4 divisões, ó, tá? E vocês vão ver se isso aqui está certo, se está errado. E aí vocês vão escrever aqui do lado por que está certo ou por que está errado. Ok? Tá? Então aqui no caso 104, né? Que nenhum dá para dividir por 5? Não, não dá. Então eu junto com o 10. 10 dá para dividir por 5? Dá. Que número que eu multiplico por 5 que eu chego no 10? O 2, né? Então 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Tá ok? Aí eu vou abaixar, é que aqui, ó, tá vendo? Ó, a pessoa, ele fez já meio que de propósito aqui, tá? Ele viu que ele colocou meio errado aqui? Na verdade, esse 10 tinha que estar debaixo deste outro 10 aqui. E aí sobraria o 4, tá? Enfim, tá? Mas é uma das observações que vocês podem colocar. No caso aqui, é diferente da conta que o Pro fez, por quê? Aqui não sobrou 4? O 4 é menor do que 5? Sim, dá para dividir? Não. Por que não coloco o 0 aqui? Porque não tem mais número para eu baixar aqui, que eu posso juntar com esse 4. Então é o fim da conta. Quando acontece isso, para eu poder, é uma regrinha, tá? Para eu poder acrescentar um 0 aqui, eu tenho que pôr uma vírgula. Tá vendo aqui, ó? Ele fez correto. Dá para eu continuar a conta? Dá. Aí aqui ficaria, eu acrescentaria um 0 aqui, tá bom? E aí eu conseguiria dividir, tá? Mas aí é só para vocês verem isso aí, depois é uma outra explicação mais para frente que o Pro vai dar, tá? Por enquanto é só para vocês entenderem que toda vez que eu tiver um número aqui no final, que ele for menor do que o meu divisor, entendeu? Eu coloco uma vírgula e acrescento sempre um 0. Sempre vou acrescentar um 0, sempre que for o último número. Se eu tivesse mais números aqui, ó, então não tem como, tá? Aí dá para eu juntar. Enquanto dá para eu juntar números aqui, não tem problema. Quando não der mais, aí eu acrescento um 0 aqui e uma vírgula aqui, tá bom? Só uma, tá? Aí vamos supor que aqui, que nem aqui deu 40, tá? Que número que eu multiplico por 5 que dá 40? No caso seria o 8, né? Então eu colocaria o 8 aqui, 5 vezes 8, 40, ia dar 0. Ia finalizar minha conta, ia dar 2,8, tá? Mas vamos supor que fosse um número quebrado. Vamos supor que fosse, em vez de 4 aqui, é que geralmente todo número que eu acrescentar 0 aqui, dividindo por 5, ele vai dar exato, tá? Mas depois a gente... Vamos supor que em vez de dividir por 5, eu estivesse dividindo aqui por 6, tá? Então, eu acrescentaria o 0 aqui. Que número que eu multiplicando por 6 daria 40? Então, o mais próximo seria o próprio 6, porque 6 vezes 6, 36. 36, né, menos o 40, ia sobrar 4.
Aí eu ia acrescentar outro 0 aqui, ia colocar outro 6, e aí ia dar infinito aqui, tá bom? Então, mas isso aí depois o Pro explica melhor quando a gente entrar realmente em divisão, tá? Que por enquanto é só para a gente encerrar aqui o Aprender Sempre, tá? E o Pro vai entrar mais a fundo nisso aí, tá bom? E aqui a mesma coisa, vocês vão ver se está certo o que ele fez, se não está, o que está correto, o que está errado, tá? Nessa continha aqui também, nessa aqui vocês vão colocar as observações que vocês acham, tá bom? É resposta de vocês, tá? Aí quando vocês terminarem, ok? Deixem as suas observações, tá bom? E a gente manda uma foto pro Pro, alguma coisa assim, e a gente vai conferindo para ver o que vocês colocaram aí, tá? Mesmo assim o Pro vai colocar uma resposta próxima para vocês entenderem mais ou menos o que cada conta tem de acerto e de erro, tá bom? Então esse é o último do Aprender Sempre, tá? A nossa última liçãozinha do Aprender Sempre, tá bom? E esse é o vídeo da segunda-feira, tá bom? Uma boa aula para vocês.